Olá galera, nesse vídeo vamos responder a questão 61 do Enem 2016, ok? Prova amarela. Então, por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel com uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar 3 traçados distintos. Okay? E aqui estão esquematizados os traçados. Certo? Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com o auxílio de um oímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Okay? E aqui nós temos o esquema. Né? Então temos uma resistência de 5 kΩ, uma de 20 kΩ, outra de 10 kΩ e outra de 10 kΩ. Okay? Ponto A, ponto B, ponto C. Então, na sequência, conectou-se o oímetro nos terminais A e B do desenho e em seguida conectou-os nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB sobre RBC, qual resultado o estudante obteve? Então, 1, 4 sétimos, 10 sobre 27, 14 sobre 81 ou 4 sobre 81. Então, primeiramente, essas resistências RAB e RBC, né, são as resistências, uma única resistência que pode substituir essas 4 resistências dadas, ok? Então, quando o oímetro é ligado a AB, né, que é a RAB, ou quando o oímetro é ligado a BC, okay, que é o RBC. Então vamos calcular RAB e RBC e em seguida vamos determinar essa razão. Então, para calcular RAB, nós devemos reescrever o sistema de resistências, certo? Então, como eu vou colocar o oímetro entre A e B, eu tenho que ver aqui, ó, todas as resistências que existem entre A e B. Então, existe uma de 5, outra de 20, e existe um caminho que passa por duas de 10, né? Que é o caminho que passa por C. Ok? Então, redesenhando o sistema, ele vai adquirir o seguinte aspecto. Então, existe um caminho que sai de A e chega a B, né, passando pela resistência de 5 ohms, que corresponde a esse caminho aqui, ó, certo? Esse caminho de 20 ohms vai corresponder ao caminho do meio, né, 20 kΩ, e existe um caminho que passa por duas resistências, né, uma de 10 antes de C e outra de 10 depois de C. Okay? Então existem 3 pedaços de caminho para ir de A até B. Né? Então quando a corrente sai de A, que chega nesse ponto, ela se quebra em 3 partes. Uma que vai para esse, uma que vai por esse e outra que vem por esse. Né? E aqui novamente elas se juntam numa única corrente que chega a B. Okay? Essa separação de correntes caracteriza a associação em paralelo, certo? Então esse resistor, né, esse resistor e o resultante desses dois estão associados em paralelo. Então pela lei de Ohm nós temos que o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso da primeira resistência mais o inverso da segunda, mais 1 sobre a soma das segundas, sobre a soma da terceira com a quarta, porque esses dois resistores aqui, ó, estão associados em série, né? Por eles passa a mesma corrente, ok? Então você soma os dois, né? Como está descrito aqui, ó, R3 mais R4, ok? E vai obter 3 resistências. A primeira é essa, a segunda é essa e a terceira é a soma dessas duas, ok? Então vamos ficar com a seguinte forma. A primeira resistência é 5 kΩ, a segunda é 20, certo? A terceira
e a quarta são 10 e 10. Né? 10 mais 10, 20. Né? Vai ficar 1/5 mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 20. Então, tirando o mínimo múltiplo comum, entre 5, 20 e 20 é 20. Né? 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 1, 4. 20 dividido por 20 é 1. Vezes 1, 1. E aqui é a mesma coisa. Né? 1. 4 mais 1 mais 1 é 6. Né? Então, 1 sobre a resistência equivalente entre A e B é igual a 6 sobre 20. Simplificando por 2 é a mesma coisa que 3 sobre 10. Né? Inverte aqui, inverte aqui. Então, a resistência entre A e B é igual a 10 sobre 3 kΩ. Ok? Então, agora vamos calcular a resistência entre B e C, certo? Então, se eu ligar B a C, ó, eu vou ter novamente, ao invés de 3 caminhos, como eu tinha no caso AB, eu só vou ter 2, né? De B a C tem uma resistência de 10, né? E eu saio de B e vou para A, e de A eu vou para C. Para sair de B para A tem duas formas, né? Para sair de A para C só tem uma, ok? Então, reescrevendo o sistema, ó, vamos ficar da seguinte forma. Saindo de B, eu posso ir diretamente para C, passando pelo resistor de 10 kΩ, né? Que é esse traçadozinho aqui, ó. Ou eu saio de B, né? Tenho dois caminhos para chegar em A, certo? Que é o de 5 kΩ e o de 20, ok? E chegando em A, eu passo por outro resistor até chegar em C, né? Que é o que está descrito aqui no desenho, ok? A, C. Então, esses dois aqui, ó, eles estão associados em paralelo, né? Porque quando a corrente chegar aqui, ela vai se dividir. Vai vir um pedaço para cá, outro pedaço para cá, ok? Então, eu vou calcular a resistência equivalente entre esses dois, ó. Pelo mesmo esquema anterior, né? 1 sobre R é igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 20, né? Já que os resistores são um de 5 e outro de 20, ok? Então, tira o mínimo, o múltiplo comum entre 5 e 20, né? Vai dar 20, ok? 20 sobre 5, 4. 4 vezes 1, 4. 20 sobre 20 é 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais 4 é 5. Né? E agora inverte aqui, né? Fica R sobre 1 igual a 20 sobre 5. Portanto, R é igual a 4 kΩ. Okay? Então, eu posso trocar, ó, esses dois resistores por um único resistor, certo? De 4 kΩ. Que é o que eu vou fazer. Você chega aqui e troca os dois por um só de 4 kΩ. Agora, a mesma corrente que sai aqui, ó, passa por esse e passa por esse. Então, eles estão associados em série. Okay? Então, desse modo, a resistência equivalente, né, 1 sobre RBC, vai ser 1 sobre a resistência 1, que é essa de 10. Ó. Nota que quando a corrente chega aqui, ela quebra uma parte, vem para cá, outra vem para cá. Né? Então, associação em paralelo, certo? Desse modo, a resistência equivalente vai ficar 1 sobre R1 mais 1 sobre R mais R2, certo? Onde R é isso aqui, ó, de 4 kΩ, certo? R mais R2 vai dar 14, né? E R1 é 10. Ok? R1 é 10, R mais R2 é 4 mais 10, vai ficar 1/10 mais 1 sobre 14, ok? O mínimo múltiplo comum entre 14 e 10. Aí você multiplica, não precisa ser o mínimo comum, 140, né? 140 dividido por 10 dá 14, certo? E 140 dividido por 14 dá 10, beleza? Isso aqui é um 4, ficou parecendo um 1, mas é um 4, ok? Pronto. Então, desse modo, agora é só inverter, né? Inverte o RBC e inverte o 24 sobre 140. Então, vai ficar a resistência entre B e C igual a 140 sobre 24. Simplifica por 4 em cima e embaixo, que é a mesma coisa que 35 sobre 6 kΩ, ok? E agora eu tenho a resistência AB, que é de 10 sobre 3 kΩ, e tem a resistência BC, que é de 35 sobre 6 kΩ. Então agora eu posso calcular a razão entre o RAB e o RBC, né? 10 sobre 3 sobre 35 sobre 6. Quando você está dividindo frações, ó, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda.
6 sobre 35, certo? 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 10 é 20, né? Então fica 20 sobre 35. Simplificando por 5 é a mesma coisa que 4 dividido por 7, ok? Então a razão entre RAB e RBC é igual a 4 sétimos, ok? E 4 sétimos, né, nessa questão corresponde à alternativa B, ok? Portanto, a solução da questão 61 é a letra B, 4 sétimos, ok?